É bem comum a gente escutar em nosso dia a dia que Deus tem um propósito em nossa vida. Na verdade, a gente ouve bastante as pessoas falarem: ah, Deus tem um propósito em minha vida. E muitas vezes elas falam: Deus tem um propósito na tua vida. Agora veja bem, quando você chega para essas pessoas e pergunta qual é o propósito de vida delas, elas não sabem dizer o que elas querem para a vida dela. E é bom que a gente entenda o que é um propósito de vida, que é diferente de uma meta. Muitas vezes as pessoas pegam a meta que ela tem, os objetivos que ela tem para a vida pessoal, para a vida financeira, para a vida matrimonial, para a vida profissional, e coloca aquilo como se fosse um propósito, e não tem nada a ver um propósito com uma meta. Meta é aquilo que você alcança durante a vida, propósito é aquilo que vão falar de você quando você sair daqui, quando você desencarnar deste corpo. E é bom que você entenda que, de uma vez por todas, que quando você abre a boca e fala que Deus tem um propósito na sua vida, você precisa entender que para que Deus tenha um propósito na tua vida, é necessário que você tenha um propósito em sua vida. Porque Deus não tem outra maneira de agir a não ser através de você, através de nós mesmos. A única maneira que Deus consegue agir, que Deus consegue interagir com este mundo, é através do próprio ser humano. Porque se não fosse assim, seria muito fácil, Deus saía controlando tudo, a gente não via tanta barbaridade no mundo. É necessário que outra pessoa, com propósito de vida, com ideia de vida, com decência no que tange a qualidade de vida dele e do próximo, quando ele entende que não existe ele e o próximo, que existe uma só pessoa, porque é uma unidade, quando essa pessoa tem essa consciência, é a partir desta consciência que Deus começa a operar. Deus não tem outra maneira de agir se você não agir, se você não entender o poder da consciência que há em você, o poder da consciência que há em mim. Então esta é a única maneira que Deus tem de realmente colocar um propósito na tua vida, colocar um propósito na minha vida. É quando nós mesmos temos o nosso propósito, aí sim, aí Deus agora começa a operar através de nosso propósito. Porque é desta maneira que tem que ser. A gente já cansou de ouvir a historinha de Alice no País da Maravilha, quando ela pergunta para o gato qual o melhor caminho, e ele pergunta para ela para onde ela quer ir. E ela fala que não sabe, e ele fala para quem não sabe onde quer ir, qualquer destino serve, qualquer caminho serve. E na verdade, quando a gente está falando de propósito, é desse jeito. Se você não tem uma ideia daquilo que você quer para a sua vida, de como você quer ser lembrado quando você desencarnar daqui, aí agora você não tem propósito de vida. Não tendo propósito de vida, logo você vai viver nos resultados daquilo que as outras pessoas que estão à sua volta vão plantando. E é interessante que a gente escuta várias vezes as pessoas dizerem assim: ah, mas Deus está no comando, Deus está no controle. E também a única maneira que Deus tem de operar, de estar no comando, de estar no controle, é quando você age, quando eu ajo. E essa é uma ideia que muitas vezes nos passa despercebida. Veja bem, a confusão toda está exatamente na nossa identidade. Muitas vezes nós achamos que somos um ser carnal habitando um espírito. E não é assim. Nós somos um espírito habitando um corpo. Você não é o corpo que você tem. O seu corpo é um patrimônio seu. Você, na verdade, é uma alma habitando o corpo. Por quê? Porque a alma, sim, é a imagem e semelhança de Deus, como diz lá em Gênesis 1, versículo 26. O Espírito, sim, é a imagem e semelhança de Deus. Este possui vida, porque assim como Deus é eterno, vós também sois eterno. Porque, afinal de contas, se nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus não morre, logo nós não morremos também. O que morre é este corpo que nós ganhamos por direito, para que essa alma habite dentro dele. Então, quando a gente tomar essa consciência de que nós somos seres espirituais habitando um corpo mortal, agora fica muito mais fácil a gente ter uma compreensão de que é um propósito, de como viver um propósito. Eu até comentei bastante com meus filhos que a minha ideia era viver até 123 anos. Existe uma lógica para o 123. Eu nasci em 1977, eu queria invadir o próximo século, ou seja, viver até o ano de 2100. E na verdade, quando a gente vai pensando na ideia de que nós somos seres espirituais e não carnais, mas seres espirituais habitando um corpo, a gente para com essa ideia louca, fixa de que precisamos viver muito. Na verdade, nós precisamos viver com qualidade aquilo que vamos viver na Terra.
Óbvio que viver é muito bom. Ninguém está descartando este fato, né, de que viver é muito bom para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Tem outras pessoas que desejam morrer. Mas por que desejam? Desejam exatamente porque não conseguiram encontrar qual é o real sentido da vida. Que nós estamos aqui na Terra fazendo um estágio para aquilo que está melhor preparado para nós. Não é o que você pensa que você é que vai dizer quem você é. Na verdade, quem manda no seu ser, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo e tudo o que existe em você, o que existe em mim, é uma energia única, é uma força única. É um Deus todo-poderoso, é um poder cósmico, é algo é algo inexplicável, não tem como explicar. Como diria o ateu Leandro Carnal, se eu conseguisse explicar Deus, Deus deixaria de ser Deus. É impossível explicar algo que está além da nossa compreensão. Como é que eu posso ensinar para alguém como pilotar um avião se eu não sei pilotar um avião? Do mesmo modo, como que eu posso explicar Deus se eu não sei como Ele é? Como que eu posso querer ensinar Messi a jogar futebol? Não tem como. Na verdade, ele já está em um estágio, em um nível que eu não vou conseguir mais alcançar no estágio, na idade que eu já tenho. Existem coisas que são inexplicáveis, não tem como você explicar Deus, não tem como você explicar esse poder cósmico, mas tem uma coisa que é muito fácil você entender. Você é a imagem e semelhança dele em uma porção reduzida, habitando um corpo. Agora você imagina que ele é a porção maior, habitando todas as coisas, inclusive todos os corpos da Terra. E nós não estamos falando de todos os corpos vivos, nós estamos falando de todos os corpos que já viveram, que já morreram fisicamente, outros corpos que ainda vão nascer. Ele é o todo, é um contexto, então não adianta querer explicar. É por isso que as religiões se perdem, tentando fazer as pessoas compreenderem como será a vida após a morte. Jesus Cristo falou, se você não consegue entender as coisas da terra, como poder compreender das coisas do céu? É impossível. Não tem como. Então te compete o quê? Nos compete apenas viver aquilo que nós temos para viver aqui na terra. Como devemos viver aqui? Devemos entender que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo. Agora, se o teu corpo, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, se ele mora em nós, significa que a única parte viva que tem em nós é a presença dele. É a presença do Espírito. Agora, bora fugir um pouquinho do campo espiritual, do campo bíblico. E vamos entrar um pouquinho no campo da ciência. E aí agora a coisa vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender para aqueles incrédulos. Os que não acreditam que Deus pode operar. O que acontece? O nosso corpo, de certa forma, ele é composto por órgãos. É uma composição de órgãos. Cada órgão nosso é composto por várias células. Cada célula nossa é composta por várias moléculas. Cada molécula nossa é composta por vários átomos. E cada átomo é composto por quê? Cada átomo é composto por um próton, um nêutron e um elétron, que juntando formam um átomo. E como que a gente consegue visualizar um átomo? É impossível a olho nu e nem com um microscópio qualquer você consegue ver. Você pode ver com um microscópio de última geração, você consegue aproximar, e então você consegue identificar um átomo. Então o átomo seria a primeira das partículas, só que ela é composta por 3 elementos, próton, nêutron e elétron. Agora você pega, e o que compõe esses elementos? Energia condensada. Só isso. Quando chega no último, essa energia é o quê? Apenas energia. Então é isso que somos. Então veja bem, vamos lá. Qual é o primeiro bloquinho, como diria o professor Hélio Couto? O primeiro bloquinho que constrói todas as coisas que existem no mundo. Uma cadeira, um carro, uma parede, uma árvore, um ser humano. Qual é o primeiro bloquinho? O primeiro bloco é um átomo.
que é composto por um elétron, um próton e um nêutron, que fique claro que são energia condensada, só isso, energia. Então o primeiro bloquinho é o átomo. A composição de alguns átomos forma o quê? Forma uma molécula. A composição de algumas moléculas forma o quê? Forma uma célula. A composição de algumas células forma o quê? Forma um órgão. E a composição de vários órgãos forma um ser humano. Você pega o coração, o fígado, o rim, tal, enfim, forma o ser humano. Então, cientificamente falando, nós também somos energia. E energia acaba? Não, energia se transforma, é fato, não tem para onde correr. Tudo que tem na Terra, tudo que tem no mundo, tudo é energia, energia condensada. O que é energia condensada? Pega um leite e bate numa frequência tão rápida que ele vira o quê? Leite condensado, que a gente toma. Agora, do contrário, você pega uma água, coloca ela no freezer e ela perde a velocidade de suas vibrações. O que acontece com essa água? Ela vira gelo, porque tudo que para de vibrar empedra. Então ela vira gelo. Em contrapartida, quando você pega a mesma água que você coloca no fogo dentro de uma panela, ela ferve bastante até o ponto que ela vira vapor, ou seja, ela volta a ser energia. Meus queridos, entenda só uma coisa. Você é um ser espiritual habitando um corpo físico. Logo, a sua vida aqui na Terra é uma vida extremamente passageira. Mas não significa que é o fim. A própria Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. E se somos imagem e semelhança do Criador e este é eterno, logo nós somos eternos, não temos o que temer. Agora, se você não crer nisso, é a hora que você começa a viver única e exclusivamente para o corpo. E aí você não toma determinados cuidados, porque afinal de contas o corpo é mortal, uma hora vai acabar. E é onde a gente ouve as frases mas muitas vezes repetidas por aí: eu vou viver o hoje como se não houvesse o amanhã. A gente ouve isso com bastante frequência. Bora viver, porque a gente não sabe até que dia a gente vai viver. Não, você sabe até que dia você vai viver. Você vai viver eternamente, não tem outra data. Porque afinal de contas tu és energia. E energia não morre, cientificamente falando. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança do Criador. E o Criador não morre. E por que nós somos co-criadores da nossa vida, do nosso universo, do nosso mundo? Exatamente porque nós temos um ser divino dentro de nós. É bom que fique claro. E por isso nós conseguimos co-criar as coisas. E como que nós conseguimos co-criar essas coisas? Através do pensamento, através da fala, daquilo que a gente profere, daquilo que a gente costuma falar, das coisas que a gente bota os nossos olhos. É a partir daí que a gente começa a criar todas as coisas que estão à nossa volta. Não tem outro segredo. Salomão dizia lá em Provérbios 4:23 que de tudo que deveis guardar, guarda os vossos pensamentos, porque deles procedem a vida. Depois de ter lido centenas de livros voltados para este assunto, eu cheguei a uma conclusão muito simples e muito óbvia. Nós somos um ser com 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Esses 5 sentidos alimentam os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos é quem criam a nossa realidade. Então, se eu não tenho como controlar os meus pensamentos, a não ser que eu controle o acesso que esses 5 sentidos têm na vida, por que eu me permito assistir tanta bobagem, ouvir tanta música depressiva, estar ao lado de pessoas que não agregam em nada na minha vida, que não me puxam para cima? O pastor Tiago Brunello, ele fala que nós somos o resultado de 3 coisas: dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas com quem convivemos. Presta atenção. Nós somos um contexto, nós somos uma junção de 3 coisas: dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas com quem convivemos.
E aí agora eu te pergunto, olha ao teu redor, quais são as pessoas que você está convivendo? Você pretende ser melhor do que elas? Você está enganado. No máximo que você vai ser é igual a elas. Acabou. É só isso que você vai ser. O máximo que você vai ser é o topo das pessoas com quem você convive. Você pega 5 pessoas que você convive, vamos falar financeiramente que fica fácil de ler. Uma ganha 10 mil por mês, a outra ganha 20. Já sobrou 30. A outra ganha 1, 31. A outra ganha mais 1, 32. E a outra não ganha nada. Então você tem 32 dividido por 5. Acabou. Aí você acha a média do que você vai ganhar. Isso se os seus amigos ganharem esses valores. Um ganhar 10, outro ganhar 5, um ganhar 20. Agora, se você tem amigos que um ganha 2 mil por mês, o outro ganha 1.000, o outro não ganha nada, o outro ganha mais 1.000, aqui nós temos 4, e o outro ganha mais 1.000, nós temos 5. Divide por 5, R$1.000. É o seu salário por mês. Se você tem amigos que têm a vida familiar destruída, outro tem uma vida mais ou menos, outro briga com o filho, mas não briga com a mãe, outro briga com a mãe, mas não briga com os filhos, acabou, a sua média vai ser aquela. Você não vai ser nada melhor do que os amigos que você tem, a sua média vai ser aquela. Agora bora para outra parte. Quantos livros você leu? Você vai pegar todas as experiências vividas nos livros que você leu, nos livros que você tem lido, e a sua vida vai ser aquela média. Quantas viagens você tem feito? Você vai pegar todas as culturas que você conheceu, nessas viagens que você fez, e a sua média será aquela. Não se iluda. Não tem outro, como que eu diria, não tem outra composição para a tua vida que não seja essas 3. Os livros que leu, as pessoas com quem convive e as viagens que você fez. Então, quando você que você começa a enxergar as coisas por este ângulo, que existe um lado racional que mantém o corpo e que existe um lado incompreensível que mantém a alma, que é o Todo-Poderoso, que é o Deus, que é o contexto geral, que é a energia cósmica de todo o universo, agora fica fácil de você entender o que é propósito. Propósito é, quando eu estiver dentro do caixão, o que vai ficar de registro na memória daquelas pessoas, daquilo que eu fui, daquilo que eu gerei. Quantos ensinamentos você deixou na Terra? As pessoas que olham para você, que olham para a sua vida, elas vão falar assim, ó, ele se foi, mas ele nos ensinou isso, isso e isso. É isso que importa. É isso que é o propósito. Propósito é aquilo que vão falar de você quando você não mais existir neste plano, no plano terrestre. Deus te abençoe.